Olá, o STJ Cidadão desta semana fala sobre o assédio moral no trabalho, no serviço público, as atitudes dos chefes que humilham o funcionário. Vamos falar também sobre o assédio sexual. A partir de quando as brincadeiras e cantadas viram caso de polícia e devem ser denunciadas. Você vai ver também as vítimas de assédio no transporte público. A nossa equipe foi conferir e descobriu que não são apenas as mulheres que passam por isso. No estúdio, um especialista tira todas as dúvidas sobre o assunto. O STJ Cidadão sobre assédio começa agora. Assédio. A expressão tem sido usada com frequência. O moral é aquele em que uma pessoa é exposta a uma situação constrangedora, humilhante. Já o sexual começa com cantadas que parecem brincadeira, mas que no fundo, tem uma intenção a mais por parte do assediador. Assédio no trabalho. O assunto é falado com frequência nos dias de hoje. Mas você sabe o que é? Tudo aquilo que constrange, a pessoa, passa de um limite que há um constrangimento realmente da pessoa, que a pessoa realmente se sente ameaçada, Tem vítima do assédio moral que evita falar do assunto. Já passei e continuo passando. Como é que é? A pessoa fica totalmente desprotegida, ela fica inútil, porque às vezes a gente não tem a quem recorrer. Na prática, o que caracteriza esse ato? Existe diferença do assédio no serviço público e na iniciativa privada? Os fatores que configuram assédio moral são os mesmos da iniciativa privada, São atitudes reiteradas de uma ou mais pessoas que implicam em menosprezar o funcionário, humilhar, cobrar mais do que ele é capaz de produzir. Existem várias atitudes que podem caracterizar o assédio moral. Não só ações, como omissões também. Muitas vezes o assédio se dá pelo silêncio. Tem também o assédio sexual. São cantadas insinuações com o objetivo de obter alguma vantagem sexual. Muitos assediados, principalmente as mulheres, sofrem calados, não denunciam. Inclusive porque, em alguns casos, no início, pensam que se trata de uma brincadeira, sem maldade ou segunda intenção. Tem ainda as vítimas que preferem o silêncio, por vergonha ou até porque se sentem culpadas pelo abuso. Esta servidora, que não quer se identificar, conta que viveu momentos difíceis no trabalho. Ela foi assediada pelo ex-chefe. No começo, não achou que ele seria capaz, até que um dia... Aí eu corri, nesse dia foi desesperador, porque eu nem falei nada, fiquei estática, fui direto lá e falei, eu preciso sair aqui agora. Eu preciso sair, falei de novo com o secretário, falei, me ajuda, eu tenho que sair. Ele falou, não, você tem que tirar essas férias aí, que eu não tenho como te mudar de setor agora, não tem lugar para te colocar. Aí eu peguei e fiquei sem saber o que é que eu fazia, voltei, aí pronto. Quando dava a hora de trabalhar, eu não sabia qual era a roupa que eu ia escolher para ir trabalhar, você tem uma ideia. Não sabia qual era a roupa que eu colocava, porque para mim toda roupa que eu colocava parecia que eu estava vulgar, que eu comecei a me sentir uma pessoa extremamente vulgar. Foi durante uma reunião de trabalho que ela tomou coragem e resolveu falar em público. Nessa reunião foi pautado o assédio. Rapaz, eu fiquei escutando aquela pauta toda, aí de repente eu peguei no meio dessas mulheres todas, dos outros setores todos, eu peguei e falei, eu estou sendo vítima, porque foi tipo um grito, que eu dei. Falei, eu estou sendo vítima, sim, de assédio. Eu estou passando por isso. Eu sou uma mulher negra e estou passando por isso agora. Eu estou passando por assédio sexual no meu trabalho. A prática é crime. Em setembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o assédio moral e o sexual são contrários aos princípios da administração pública e se enquadram atos como improbidade administrativa. Essa condição de superior hierárquica para obter vantagem ou ter favorecimento sexual, além de ser considerado crime, pode ensejar numa pena prevista de 1 até 2 anos de detenção. O que é diferente ao assédio moral, que não é previsto como crime, o assédio moral, mas, todavia, pode ser considerado como o assédio moral como infração administrativa.
Um dos processos julgados pelo STJ foi de um professor de Santa Catarina. Ele perdeu o cargo depois de assediar sexualmente uma aluna em troca de boas notas. Os ministros da segunda turma mantiveram a condenação estabelecida pela instância inferior. Esse professor, aproveitando da condição de titular da cadeira para obter vantagem afetiva desta aluna, fez promessas de que iria melhorar a condição de nota desta aluna. E isso, evidentemente, seria uma infração de natureza grave, porque se aproveita de uma determinada função pública para obter vantagem e ofendendo a identidade moral do aluno e, por que não se dizer, inclusive, violentando a condição da dignidade da própria pessoa humana. Então, evidentemente, foi punido e punido como improbidade, ensejando numa pena de demissão. Não existe uma estatística de quantas pessoas foram vítimas de assédio no serviço público, mas especialistas acreditam que não são poucas. Os números oficiais, de acordo com a procuradora, só vão surgir quando as vítimas criarem coragem e falarem e tomarem providências contra o assediador. A pessoa que for vítima de uma conduta assediadora deve, em primeiro lugar, buscar apoio dos próprios colegas, tentar criar uma rede de solidariedade e enfrentar esse assédio, enfrentar o assediador. Se isso não resultar, não tiver um resultado positivo e continuar a atitude de assédio, ela deve fazer denúncias, deve denunciar o sindicato, deve denunciar o Ministério Público. Se for mulher, pode denunciar na delegacia da mulher, pode entrar com ação diretamente na Justiça do Trabalho, reunindo provas desse assédio. Muitas vezes o assédio é difícil de ser comprovado porque ele precisa de documento que dificilmente tem ou prova testemunhal. Isso violenta o próprio Estatuto do Servidor Público e, porque assim também não se dizer, ele fere os princípios maiores da Constituição Federal, que é com relação ao respeito e à dignidade da pessoa humana. E no próximo bloco, as vítimas de assédio em ônibus e metrô. E não é só mulher que reclama, não. Eu volto já. Não há dados oficiais, nenhum relatório aponta o número exato de vítimas. Mas uma coisa é fato: o assédio sexual no transporte público existe. São pessoas que se aproveitam das vantagens que o ambiente apertado oferece para agir. As mulheres, sem dúvida, são as principais vítimas. Mas e os homens? Também passam por isso? Passam sim. Olha só. Quem depende do transporte público para ir ao trabalho, resolver compromissos ou passear, já passou ou presenciou algum tipo de assédio. A estudante Isalene, por exemplo, foi vítima. Aconteceu que quando eu entrei dentro do ônibus não tinha nenhum assento, aí eu fiquei em pé, aí eu fiquei segurando no ferro, o cara veio por trás, ficou se roçando atrás. Aí eu percebi, eu pedi para ele virar, ainda bem que ele virou, porque senão eu teria me retirado. Outra vez eu entrei no ônibus, um cara começou a tirar a roupa e começou a se masturbar, até que as pessoas retiraram ele do ônibus. Para a socióloga Jolúzia Batista, uma das principais causas desse tipo de problema é a falta de educação sexual. A educação sexual é um conflito hoje na sociedade brasileira porque tem percepções conservadoras, religiosas, que estão pautando um debate para não se fazer isso, não se falar sobre isso. Acho que isso é uma observação importante. Então é ter educação sexual mesmo nas escolas, falar sobre igualdade de gênero, dizer que homens e mulheres têm direitos iguais, que o corpo da mulher não é um território livre para os homens fazerem o que quiserem. Então é esse tipo de debate, é enfrentar o machismo, falar sobre isso abertamente. E como esse assunto é tratado em outras partes do mundo? A gente fez um levantamento, em outros países existe.
E são países, inclusive, com culturas complicadas como a nossa. Por exemplo, você tem o Japão, você tem a Índia, você tem a Indonésia, a Malásia, países, Filipinas, países com estratificação social, com diferença de sexo, com culturas assim muito arraigadas também numa perspectiva religiosa. Então, acho que isso é uma questão interessante, até para observar. Você não vê isso em países da Europa, por exemplo, né? Não temos registro dos Estados Unidos, mas são questões interessantes para se pensar. Países com uma cultura muito demarcada em cima do sexismo, com diferença de comportamento entre homens e mulheres, aí tem um vagão específico, né? Por conta do aumento nas denúncias de assédio sexual contra as mulheres em transporte público, o governo do Distrito Federal tomou algumas providências. Determinou um vagão específico para as mulheres no metrô nos horários de pico. E quanto aos ônibus, motoristas e cobradores foram orientados para que elas tenham mais segurança. Uma outra medida que a gente achou muito interessante é a possibilidade da mulher pedir para descer do ônibus depois das 10 da noite em um ponto mais favorável a ela, mais perto da casa, sem que o ônibus desvie da sua rota, mas que ela fique mais segura, mais próxima de casa. De acordo com a ONG SaferNet, uma pesquisa feita desde 2007 registra que as mulheres brasileiras têm opiniões diferentes quanto aos vagões no metrô destinados a elas. 54,1% delas nunca usaram vagão exclusivo, contra 45,9% que já fizeram uso. 42,12% são favoráveis, contra 40% que acham que isso gera segregação entre homens e mulheres. Quase 8% acreditam que essa medida não resolve o problema. E 5,45% das mulheres que foram ouvidas consideram a iniciativa boa e necessária. A denúncia é fundamental e pode ser feita em qualquer delegacia. O caso que é levado à polícia é resolvido com mais rapidez com a ajuda da vítima. E nesses casos é muito importante a participação da vítima, fornecendo para a gente subsídios que possam nos ajudar a identificar esse agressor, né? Características físicas, hábitos, se é um usuário habitual daquela linha, roupas que estava vestindo, se ouvir alguém chamá-lo pelo nome. Então é muito importante que a mulher, além de denunciar, fique atenta a esses detalhes. E o mais interessante ainda é que essa mulher não espere a coisa se desfazer para fazer a denúncia. Faça a denúncia ali dentro mesmo do ônibus, peça ajuda para o motorista, peça ajuda para o cobrador, peça para parar, chame a ajuda de alguém, de um segurança ou de um policial para fazer aquela detenção daquele rapaz, daquele homem, naquele exato momento. Isso facilita muito a gente poder apurar com sucesso essas ocorrências que são feitas. Foi isso que Cleidiane fez, pediu ajuda. De eu estar em pé, o ônibus muito cheio e o homem chegar e fica lá encostando, e no caso eu tive que pedir para ele parar, porque eu já estava me sentindo incomodada com aquela situação. Ele se afastou quando eu falei com ele. Simone, mesmo se sentindo coagida com a situação, tomou providência. Aí a gente fica aquela situação, se você fala alto, todo mundo fica te observando. Então você tem que falar, ou fala baixinho, ou fala, se afasta. E foi o meu caso, eu falei pro cara se afastar, ele não se afastou. Aí a gente estava passando em frente à Coca-Cola que vai na pista para Goiânia. Eu falei para ele, se ele não afastasse de mim, eu ia falar pro motorista parar no posto policial. Foi onde ele desceu do ônibus e não continuou a viagem com a gente. Agora, quem pensa que só as mulheres sofrem esse tipo de assédio se engana. Elas são maioria, mas os homens também são alvos. No ônibus de Planaltina, o ônibus estava vazio e ele foi enchendo, e nisso a moça se aproximou, né? E no que aproximou, ela foi se encostando, até que chegou o ponto que ela ficou na minha frente. E assim, aproveitando o embalo do ônibus, né, eu notei que estava acontecendo ali um certo assédio. E aí eu percebi que ela estava se esfregando em mim, né? Então, assim, muitos homens têm vergonha de contar a respeito disso,
né, devido até o mesmo machismo ou até mesmo constrangimento. Eles têm vergonha de falar a respeito do assédio nos ônibus. O Código Penal está aí para punir quem comete o crime, seja homem ou mulher. O Código Penal e a Lei de Contravenções Penais, ela não faz, esses instrumentos legais não fazem distinção entre homem e mulher, no polo ativo e no polo passivo. Assim sendo, tanto uma mulher pode ser vítima, que é o mais comum, é o que mais ocorre, e o homem é o autor desse crime, mas isso também pode se inverter, a mulher ser autora e o homem ser vítima. E o tratamento é o mesmo crime, o mesmo tipo de pena, o mesmo tratamento processual, o mesmo tratamento criminal. Então, o homem também pode ser vítima e também pode registrar uma ocorrência policial, assim como a mulher registra. A gente observa que essa cultura da mulher ela tem cada vez mais aumentado, no sentido de que a mulher ela tem tolerado cada vez menos situações de violência, seja ela de que nível for, psicológica, moral, física. A mulher tem falado mais não, eu não aceito ser submetida a essa situação por ser mulher. Então, a gente observa que a mulher tem denunciado mais, tem procurado ajuda mais, não tem tolerado esse tipo de comportamento. Então, a gente vê que, talvez num prazo médio ou a longo prazo, uma mudança cultural, uma mudança da mulher cada vez mais reivindicar para ela o papel que lhe é de direito. E daqui a pouco, uma entrevista no estúdio tira as dúvidas da população sobre o assédio. Não saia daí. O STJ Cidadão recebe aqui no estúdio o pesquisador e doutor em Psicologia Social e do Trabalho, Vanderlei Codo. Professor, muito obrigado pela participação. O assunto assédio, ele traz sempre muita polêmica, muito debate na sociedade. A gente pode dizer que sempre houve, que faz parte, é uma característica do comportamento humano e da nossa sociedade? É sim uma característica, tanto se você pensar a nível do indivíduo, quanto se você pensar a nível das normas e das regras sociais, né? É eterno, sempre você tem notícias do que hoje a gente chama de assédio. A novidade é que você teorizou, você colocou parâmetros, você fez pesquisas a esse respeito e você começou a tratar como um fenômeno particular. Antes você podia falar em ofensa. É um fenômeno onde você tem controle, onde você tem a questão da dominação, onde você tem a questão da submissão e das diferenças que vão ocorrer entre as pessoas. Há pouco tempo que a gente vem chamando isso de assédio. E a gente tem algumas dúvidas da população sobre o assunto. A primeira delas é a do Roberto. Vamos a ela. Bom, gostaria de saber a seguinte coisa, até que ponto se caracteriza o assédio moral? Até que ponto a cobrança do chefe, se ela se direciona a um determinado funcionário, foca em um determinado funcionário, se isso é caracterizado como assédio moral? Pois é, qual é o limite, né? Pois é, deixa eu te dar um exemplo. A tua pergunta é boa. Deixa eu te dar um exemplo do que aconteceu no futebol. A Ponte Preta começou a ser chamada de macaca. Né? Começou a ser chamada de macaca porque foi um dos primeiros times no Brasil a aceitar negros na sua equipe. Alguns disfarçavam, colocavam um pó de arroz para o sujeito parecer branco, mas a Ponte Preta assumiu negros na equipe. E aí as torcidas adversárias começavam a chamar de macaca, claramente uma conduta de racismo, de preconceito racial. Claramente caracterizando, por exemplo, assédio. O que a torcida fez? Assumiu o nome, né? E tornou simpática a ideia de ser chamada de macaca, e hoje a própria Ponte Preta se chama de macaca, todo mundo chama a Ponte Preta de macaca, e não caracteriza assédio mais. A ofensa acabou, né? A ofensa acabou. A principal questão é o tipo de dano que isso está causando efetivamente em você. No receptor, né? Você pode... Teve uma garota, semana passada, na imprensa, né, modelo, belíssima, que reclamou de assédio porque era bonita demais e as meninas
ficavam querendo cortar o cabelo dela, de pura inveja da beleza que ela tinha. Ora, para ela, isso se tornou sofredor, ansioso, angustiante, e é facilmente caracterizável como assédio, embora assim tenha uma característica que pode ser simplesmente inveja de todos. Acontece muito com inteligência, que é uma característica positiva. Então, aí você é chamado, na minha época, de CDF na escola. Pode acontecer de você entender a coisa como um elogio ou como uma brincadeira e não marcar uma relação de assédio para você. Então vira assédio quando o funcionário sente aquilo como uma ofensa a ele. O funcionário ou a pessoa começa a ter sistematicamente prejuízo a esse respeito. Próxima dúvida é da Ellen. Como comprovar um assédio sexual? O que é assédio sexual? A definição tem que ser muito mais precisa. É quando você usa do teu poder ou das diferenças que você tem dentro da empresa para conseguir favores sexuais. E a próxima dúvida é do Técio. O assédio moral é só o chefe que comete contra o funcionário? Eu disse que não. Você pode ter assédio moral na mesma hierarquia. Entre colegas. Entre colegas da mesma hierarquia. Você pode ter assédio moral entre colegas de departamentos diferentes. É muito comum você ter na empresa um determinado departamento que é discriminado pelos outros, por alguma razão. Uma disputa entre departamentos. Imagina, por exemplo, que tenha um determinado departamento que ganha muito mais que os outros. Você pode fazer toda uma campanha de desmoralização. Difamatória daquele departamento. E a última pergunta é da Maiara. Vamos lá. Em caso de assédio, quem devo procurar? Olha, existe uma legislação trabalhista sobre assédio. Você pode rescindir o contrato. Você pode rescindir o contrato se houver assédio. A terminologia não fala diretamente em assédio. Eu até trouxe para você ver, para saber exatamente o que é que... O nome tipificado não é assédio, né? O empregado pode considerar rescindido o contrato ou pedir indenização, e aqui vai, quando forem exigidos serviços superiores à sua força. Essa é uma forma muito comum de assédio. Eu sei que você não vai conseguir fazer em 2 dias. Né? Você ia precisar de 4. Eu pego e te obrigo a fazer em 2 dias. Você não consegue. Né? Isso é uma forma de assediar. E é bastante utilizada. Quando você for tratado pelo seu superior com rigor excessivo, né? Não pode botar a mão cruzada, não pode usar gravata azul, não pode sentar desse jeito, senta do outro, de maneira a aumentar a pressão sobre você. Quando o empregador pratica contra o trabalhador ou pessoas da família, ato lesivo da honra e da boa fama. Então, você tem, do ponto de vista de legislação trabalhista, isso. E você tem o artigo 5º e o artigo 7º da Constituição, que falam em ofensa da honra, da dignidade, etc., que não se aplicam diretamente a trabalho ou a situações de vida cotidiana, etc. Mas que podem ser buscados no momento. Pode ser buscada como ocorrência, porque, no fim das contas, você está ofendendo a minha honra quando você está me assediando no trabalho. Né? Sem dúvida. E o senhor, como pesquisador do comportamento humano, como o senhor vê essa questão do assédio que pode ser feito dentro da sociedade, das corporações, da administração pública, para a gente conseguir diminuir esse tipo de problema? Eu me preocupo muito com o fato disso virar uma panaceia que explica todos os males e que permite qualquer coisa. Acontecer com assédio o que aconteceu com estresse. Hoje em dia, qualquer coisa provoca estresse. E às vezes, a gente nota, na questão do assédio moral e no assédio sexual, esse tipo de generalização indevida, esse tipo de generalização que acaba passível de qualificação, de tipificação, qualquer coisa, e que, por isso, acaba tornando o ambiente de trabalho um lugar rigorosamente impossível conversar.
O que é preciso é abrir canais onde você fique com uma relação de trabalho mais transparente e onde você tenha condições de fazer denúncia, sem que isso, por exemplo, implique em mais punição, etc, etc. Perfeito, doutor Vanderlei. Muito obrigado pela entrevista, pela presença do senhor aqui no estúdio. Obrigado eu. E você pode também assistir ao programa completo pela internet. É só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, ó, que aparece na tela. Você também pode ver os vídeos no perfil oficial da STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.